Vivendo na luz. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Bom, amados irmãos, hoje vamos falar sobre um assunto interessante no meio cristão, que é sobre os pecados ocultos. Muitas pessoas têm esse pecado, mesmo aceitando a Jesus e convertendo-se, acabam sempre alimentando e tendo pecados ocultos que não são expostos. Então a gente vai falar sobre esse contexto dos pecados ocultos que muitos cristãos praticam de maneira até mesmo involuntária e não se dão conta. Então vamos para esse vídeo, curte, comenta e compartilha. Então iremos falar da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos falar e ler a partir do versículo 7 em diante. O apóstolo Paulo diz aqui: portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, porém agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Portanto, o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a desgraças, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmo ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas ao Deus, o Pai e Criador de todas as coisas que existem no mundo. Então você observa que aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, Paulo enfatiza algo importante sobre o estilo de vida e comportamento. Ele diz: preste atenção na maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios, pois os dias são maus. A gente observa hoje que alguns que viviam uma vida na impiedade, ímpio, antes de se tornarem cristãos, quando praticavam e viviam na prática do pecado, eles se convertem e acabam sempre dando testemunhos. Eles sempre falam aquele famoso e testemunho clichê, que viviam no alcoolismo, que praticavam o ato de fumar, usar drogas, etc. Sempre tem esses testemunhos clichê, mas sei que é importante, pois o cristão tem que cuidar do corpo, pois o corpo é o templo do Espírito Santo, e tem também sabiamente que cuidar de sua saúde, pois não é sábio e sensato um cristão ingerir bebidas alcoólicas e também o uso de tabaco, de cigarro. Então tudo isso é válido, pois são pecados mais externos, exposto, que acaba sendo aquele pecado da categoria de vícios, que outras pessoas que estão no convívio social, ao redor, familiares, amigos, acabam percebendo sobre essa questão do pecado de fumar, beber, usar drogas, entorpecentes e etc. Porém, há alguns pecados mais ocultos que você não observa os cristãos dando testemunhos, como por exemplo, pecados da inveja, da soberba, do orgulho. Esses são pecados mais ocultos e que muitos cristãos não se sentem à vontade de falar devido a um tabu. Então a gente sempre vê como se Jesus Cristo tivesse morrido e se sacrificado no Calvário apenas para nos libertar de pecados como o uso de entorpecentes, vícios em bebida alcoólica, em droga. Mas no caso da inveja, você pouco observa algum cristão dando um testemunho tipo: eu era fofoqueiro e parei de ser fofoqueiro, eu tinha inveja das pessoas, não gostava de ver outras pessoas prosperando, tendo bens materiais mais que eu tinha raiva, ódio, rancor de alguém que prosperasse tanto na área financeira
ou alguém que tinha mais beleza ou saúde. Então a gente não vê alguns cristãos dando esse tipo de testemunho, que também eram pessoas orgulhosas, tinham orgulho de sua nacionalidade, da sua educação superior, por ter estudos e etc. E acaba que a gente não observa esses tipos de testemunho, uma renovação, como se isso não fosse necessário na vida do cristão que aceita Jesus. Então muitos cristãos vão passando o tempo e relaxando na questão desses pecados. Passa 10, 15, 20 anos na vida de cristão e já estão lá com os mesmos pecados quando tinham na época de ímpio. Se relacionavam com bebidas alcoólicas, cigarro ou algum tipo de festa, iam brincavam carnaval e outras festas promíscuas e abandonaram esses pecados. Porém, pecados mais ocultos ainda continuam no coração dessas pessoas, até de maneira involuntária, cobiça, soberba, ódio, inveja. Ele não consegue ver a outra pessoa, o vizinho ou alguém prosperando. Quando ele observa isso, ele sente raiva e rancor no coração de maneira involuntária e vai ser, consequentemente, mostrado de maneira prática, voluntária. Ele vai mostrar que tem raiva, que não gosta de ver o seu amigo ou vizinho prosperando, tendo uma prosperidade financeira, melhorando de vida. Ele acaba sempre com esses pecados ocultos que eles não conseguem se libertar, como também a soberba, o orgulho pelas coisas da vida, gosta de ostentar. Ele é cristão, aceitou a Jesus Cristo, mas ainda tem esse pecado de querer ter vaidade, tanto vaidade na questão de querer mostrar que tem mais posses e bens materiais que os outros, como um carro, uma casa boa, bonita, ou também na questão da vaidade, da inteligência, do intelectual, da sabedoria. Ele quer mostrar que tem mais estudos, ele tem essa vaidade de sempre mostrar às pessoas que ele é o mais inteligente, que ele é o que mais sabe, e acaba também gerando conflitos, isso no ambiente de trabalho, na faculdade, em escola e etc. Acaba sempre tendo essa guerra de conflitos de um e outro, que um quer ter mais sabedoria que o outro quer ser mais inteligente, outro mais rico que o outro, ter mais bens materiais, e acaba essa guerra de egos devido à competitividade, aquela questão de se comparar com os outros. Então sempre esses pecados estão enraizados no coração do ser humano, como soberba, orgulho e também a inveja. Você então observa que não tem esse contexto, esse cenário de cristãos praticando esse tipo de testemunho, dizendo: eu outrora era uma pessoa soberba ou orgulhosa, ou que tinha inveja das pessoas. Porém, eles não falam, mas tendenciosamente a maioria acaba tendo esse tipo de pecado ainda encravado no coração e não consegue se libertar. Por isso a gente chama de pecados ocultos, que ainda continua na vida do cristão. Isso muito pela questão da velha vida. Antes de se converter e de aceitar Jesus, todos tinham esses pecados, porque é inerente que o ser humano já nasceu concebido em pecado. Então todos esses pecados ele tem dentro do coração. Mas mesmo aceitando a Jesus Cristo, indo para a nova vida, muitos acabam tendo e carregando esse pecado durante toda a trajetória de vida cristã. Muito também se dá pelo fato de as pessoas sempre observarem e focarem a vida terrena, aqui, a material. Todo o foco, principalmente de muitos cristãos que se convertem hoje, é sempre a ênfase principal para melhorar de vida, sair de uma situação ruim, seja ela na questão da saúde ou na questão da vida financeira, sentimental, etc. E sempre com a base focada na vida terrena e nunca, geralmente, com base na vida eterna. Ele sempre tem essa enfatização. E os pastores, alguns falsos profetas e falsos ensinadores, acabam se aproveitando disso. Até denominações de seitas têm com o escopo formado apenas para esse tipo de pregação. A pregação da prosperidade, focando totalmente a vida aqui na Terra. Sempre o foco é que você vai conquistar algo, você vai ter algo, que você vai obter aquilo, e nunca eles dão ênfase para a outra vida, a vida verdadeira. É 100% focado nessa vida. Então tudo isso faz com que o contexto faça uma moldagem, uma modelagem na mentalidade das pessoas.
as pessoas ficam focadas em apenas vencer e conquistar o aqui e agora. Esses tipos de pregações, esse foco, faz com que as pessoas fiquem querendo comer o melhor dessa terra, só focando aqui. Então, gera sempre conflitos, pois é consequência desse tipo de ensinamento que tem na sociedade, não só nas igrejas, mas sempre tem nas empresas, nas faculdades, essa questão de você tem que ser melhor do que ele, do que o outro, você tem que ser mais desenvolvido, questão do desenvolvimento pessoal, sempre gerando aquela competitividade, você sempre se comparando com os outros, você tem que ser melhor do que fulano, ciclano, beltrano, porém a única pessoa que você compete de fato é com você mesmo, é você para ser a sua melhor versão e não você se comparar com os outros, pois os outros têm um contexto totalmente diferente do seu. Porém, como geralmente se prega sobre você tem que ter isso, tem que ter aquilo, conquistar isso ou aquilo outro, as pessoas ficam nessa disputa e quando não conseguem tais coisas, tais objetivos e metas, acabam, no caso, tendo inveja dos outros por não conseguir conquistar os mesmos objetivos e metas que aquela outra pessoa conseguiu, no caso uma casa, um carro ou um emprego novo. E sempre por essa competição ele acha que vai ficar atrás e preocupado com a opinião dos outros, ele vai ter sempre inveja, também desejando que a outra pessoa não conquiste aquilo que ele quer conquistar. Ele não consegue, mas também torce para o outro não conquistar. Isso, infelizmente, ocorre na vida de alguns cristãos, que acaba tendo e nutrindo este pecado no coração. E tem que ter a libertação, se libertar dessas questões. Porém, isso é feito com um processo, lendo e se nutrindo da palavra, das escrituras, pois todos nós somos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém. Então, com o tempo, lendo e estudando a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai se nutrindo, recebendo os nutrientes. É semelhante ao corpo. O corpo precisa se nutrir com vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, fibras e etc. para poder se manter forte e saudável. Mesma coisa é a alma e o espírito. Tem que se nutrir do evangelho, da palavra de Deus para poder se manter forte e saudável. E com o tempo, durante um processo, ele se libertar desses pecados ocultos, como a soberba que muitos têm, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, de ter orgulho mesmo sendo cristão, acaba sendo fútil e também arrogante, soberbo, boçal, como muitos falam, para poder mostrar aos outros que tem algo ou aquilo, para mostrar que tem riquezas, o pecado da ostentação que mora também no coração, como também a inveja, que acaba sempre ocorrendo na vida de muitos cristãos. Alguns se libertam do vício do álcool, do cigarro, mas da inveja é um pecado oculto que ainda fica perdurando muito tempo no coração do cristão, que precisa ser libertado com muita leitura do Evangelho e da Palavra de Deus, que esses nutrientes, vitaminas e minerais que tem na Palavra de Deus vai modificar a sua mente e, consequência, seu comportamento e também a sua alma. Tudo é questão de tempo, lendo as Escrituras dia após dia, estudando e meditando, que você vai tendo a mente de Cristo, vai mudando o pensamento e, consequentemente, também a sua personalidade. A essência da personalidade não vai ser mudada, porém, mudando a mente, vai ter aquela questão do comportamento que vai ser alterado e também a personalidade. Tanto é que quando algumas pessoas se convertem, outros falam: você viu como fulano ou beltrano está diferente? Ele tem alguma coisa que ele mudou, a personalidade, o comportamento dele, o estilo de vida, ele agora está mais sensato, mais sábio, mais inteligente, porque ele agora está seguindo a palavra de Deus, o estilo de vida está se nutrindo cada vez mais disso. E quando ele vai se nutrindo, ele tem que deixar também aos poucos, em um processo lento, a soberba, a ostentação, a vaidade da vida, a inveja. Todos esses pecados ele precisa se libertar também, não apenas dos pecados que destroem o corpo, os pecados tóxicos, que no caso bebida alcoólica, cigarro, mas também os pecados do coração, que também vai afetar a saúde, pois esses pecados, como ter inveja, soberba, ostentação e não conseguir nada, vai sempre, no caso, afetar a saúde psicológica e futuramente, consequentemente, também o corpo vai ser afetado. No caso, são as doenças psicossomáticas. Psique, mente, soma o corpo, da mente para o corpo. Então tudo isso a gente precisa se libertar como cristão, desejar sempre o melhor
para o próximo, se o próximo conseguir prosperar. Sempre orar e agradecer a Deus, embora na nossa mente e coração a gente pense diferente, porque a gente é pecador, estamos na condição de pecado, temos tendência a pecar. Mas mesmo assim, quando isso ocorrer, você primeiramente agradece a Deus e ora por Ele e também faz o seu. Se você quer conquistar o que Ele tem, você batalha, estuda para conquistar e não ficar com inveja e desejando que Ele não consiga. Pois todos esses pecados é alimentado e influenciado pelo contexto que a gente vive hoje, da competição de um querer ser melhor que o outro no trabalho, na faculdade, às vezes na família, na igreja também. Há essa guerra de vaidade, de dons, quem canta melhor do que o outro, quem toca melhor instrumentos que tem na igreja, ou quem é o pregador mais eloquente, que prega melhor, que sabe falar melhor com uma boa oratória, e acaba um tendo inveja do outro devido a essa necessidade de querer provar para os outros que ele é bom ou não. Mas você não precisa provar nada a ninguém. Você precisa apenas fazer o seu e esperar os resultados, pois os resultados é consequência do seu trabalho e do seu esforço, certo? E aos poucos, lendo, se alimentando da palavra de Deus e sempre lutando contra esses desejos carnais que estão no coração. Esse desejo de não querer que o próximo prospere, ou tenha saúde, é a questão da vaidade, muita vaidade e arrogância, querendo mostrar para os outros que tem aquilo, que tem bens materiais. A vaidade, tudo isso são pecados ocultos que precisam ser libertos, certo? Que Jesus Cristo morreu para salvar não só de vícios, de entorpecentes e coisas tóxicas, mas também de pecados ocultos que a gente vai nutrindo, que às vezes é até pior, tanto para o corpo como para a mente. Ok? Então esta é a mensagem que passamos hoje. Veja aqui o que Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ele fala sobre o que eu estava falando há pouco tempo, sobre focar não só na vida terrena, que a gente precisa focar nesta vida para conquistar a vida eterna, a gente tem que trabalhar, estudar, conseguir nossos objetivos, porém também o foco maior é a vida verdadeira. Então veja o que ele fala. Observem o que o apóstolo Paulo fala na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ok, irmãos? Então, que você medite nessa palavra sobre os pecados ocultos. Se você tem, precisa se libertar, ore e peça a Deus e também se nutra da palavra de Deus, do Evangelho. Então, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou e ficou até o final, eu agradeço. Que Deus abençoe a sua vida e você aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas, certo? Do canal Curiosidades da Bíblia 2.0. Temos vários vídeos aqui nesse canal sobre uso e costumes, sobre evangelização, salvação e etc, ok? Ficamos por aqui, terminamos o vídeo e até o próximo encontro.